This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame, it's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. Listen, if you're looking for hope tonight, you're all alone, and you feel I can promise can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Take my hand. Help me stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Nós vamos dar início agora à nossa live da Igreja Confessante de Cristo. E eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo para que possa alcançar mais vidas, pessoas que não têm que não são da nossa igreja, que vocês compartilhem, tá bom, irmãos? Eu vou pedir para os irmãos abrirem Isaías 55, no verso 6. Isaías 55, verso 6. Amém?
Esse versículo diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, esse verso fala sobre buscar o Senhor enquanto é tempo. Há pessoas que deixam para recorrer a Deus apenas quando são afligidas. E, contudo, aqueles que adiam a decisão de se entregar ao Senhor poderão ter uma amarga surpresa. É complicado, né, irmãos, ficar adiando a decisão de buscar o Senhor, de se arrepender dos pecados. Nós não temos muito tempo. Muitas vezes nós achamos que temos esse tempo, mas não, nós não temos. Deus deseja todos ao seu lado, e por isso nos convida a deixar o erro e voltarmos para Ele, que é bondoso em perdoar. Ele quer nos perdoar todos os dias. O Senhor, Ele mandou o seu Filho para perdoar os nossos pecados, porque Ele nos ama. Ele ama a todos, então Ele quer todos ao lado dEle. Esta é a hora de se arrepender de todos os pecados e andar com Deus verdadeiramente. Esse versículo explica que devemos procurar nos aproximar de Deus enquanto ainda podemos. Irmãos, a partir do momento que nós nascemos, o nosso tempo já vai se encurtando. Não é porque eu ouço muitas vezes jovens falar que ainda tem tempo, que eles querem curtir a vida, que depois eles vêm. Mas nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Agora nós vimos com essa pandemia o que aconteceu. Quantos jovens partiram sem ter tido arrependimento, sem estar com o Senhor? Eles não tiveram tempo. O tempo deles se encurtou. E assim é o nosso tempo também. Nós não sabemos se é hoje, amanhã ou daqui 50 anos que nós vamos partir. Mas o tempo é do Senhor. Então nós temos que nos arrepender dos pecados e buscar o Senhor de todo o coração. Ele quer nos perdoar e nos restaurar. Ele quer nos abençoar, apagar nossos pecados. Mas Ele só fará isso quando nos arrependermos. E o que é o arrependimento? Arrependimento é rejeitar e abandonar a vida de pecado, nos voltando para Deus. Lá em Lucas, no capítulo 13, no verso 3, diz assim: não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, se nós não tivermos o arrependimento dos nossos pecados e não caminharmos com o nosso Deus, a palavra aqui diz que pereceremos. Deus quer nos perdoar, mas Ele não vai perdoar quem não se arrepende. A palavra aqui diz: enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, aqui nós vemos nesse versículo que há uma condição, há um tempo limitado. Então, esse tempo é para nosso arrependimento. Deus não vai esperar para sempre. Uma hora esse tempo acaba, irmãos. Uma hora é o fim. E será que nós nos arrependemos de coração? Será que nós estamos buscando ao Senhor verdadeiramente? Então, aqui eu peço, é um apelo a todos os irmãos. Volte ao Senhor. Os que saíram da presença do Senhor, eu peço, volte ao Senhor, porque Ele é o único que pode nos salvar. Eu falo, quando nós partimos daqui, onde nós vamos passar a nossa eternidade? Será que nós vamos passar a nossa eternidade com o Senhor? Será que nós andamos nos caminhos do Senhor? Então, busque ao Senhor enquanto é tempo. Amém? Eu vou chamar a Rebeca e a Wanda para fazer o louvor, enquanto eu faço uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas transgressões, Pai.
Nós sabemos que só o Senhor tem vida eterna, Pai, para todos nós. Nós sabemos do amor que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. E nós sabemos o quanto é triste as pessoas viverem afastadas do Senhor, meu Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos ajude a caminhar, Pai amado, com o Senhor, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a continuar na presença do Senhor. No nome santo de Jesus eu te peço, Pai, e no nome santo de Jesus eu te agradeço. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais um culto aqui que estamos reunidos, né? Ainda à distância, mas podemos estar glorificando o Senhor de alguma forma. E eu gostaria, né, de lembrar os irmãos, ontem, dia 31 de outubro, foi comemorado o nosso dia da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante é um dia muito importante para nós cristãos protestantes. E o que aconteceu nesse dia, Beca? O dia da Reforma Protestante foi o dia, é um dia no qual nós nos recordamos de um marco onde Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica, teve a revelação a partir da passagem de Romanos que diz: o justo viverá pela fé. E naquela época, irmãos, a igreja estava vivenciando um período meio turbulento, porque a igreja tinha fugido um pouco da visão do evangelho. O principal foco foi a venda das indulgências e dos próprios interesses da igreja. E foi através dessa passagem que Martinho Lutero olhou e percebeu: não é pelas obras, não é por vendas da indulgência, né? A indulgência, na verdade, era como se você comprasse um pedaço do céu, né? Então, não é por isso, mas é pela fé que nós somos justificados em Cristo Jesus. E não só ele, como outros reformadores foram levantados pelo Senhor para que hoje nós estivéssemos aqui cultuando, tendo acesso à Bíblia na nossa língua, podendo cantar louvores na nossa língua e cultuar ao Senhor, compreendendo o que está sendo falado, porque podemos estar louvando ao Senhor todos juntos, de forma congregacional, participando de forma congregacional. Meu irmão, se você tem um ministério, isso se dá ao fato por conta de reformadores que lutaram por isso. Se você pode ler a Bíblia, você tem uma Bíblia na sua casa, na sua língua, no português, e mais de uma Bíblia, isso se deu ao fato também pela Reforma Protestante, porque na época tudo era em latim e só quem tinha acesso era o clero, e o clero eram monges, padres, bispos e freiras. E então, para comemorar esse dia, celebrar esse dia que é tão importante para nós, aqui, como cristãos, como servos do Senhor Altíssimo e como cristãos protestantes, nós cantaremos o louvor Castelo Forte, que é o hino da Reforma Protestante e foi feito pelo próprio Martinho Lutero. Reflita sobre essa letra e que seja uma verdade sobre as nossas vidas e sobre o cristianismo que nós realmente queremos pregar, proclamar e viver. Amém? Opa, só um minuto, irmãos, que aqui, ó, sumiu o cabo que a gente precisa. Cadê? Você pegou? Ah, achamos. Isso acontece nas melhores lives, tá, gente? É que são muitos cabos. Vocês não têm... Isso aqui é só uma parcela dos cabos que a gente usa. Conseguiu colocar? Só um minutinho, irmão, só um minutinho. Que aqui a gente vai fazer no playback. Agora sim, agora vai. Amém, aleluia. Louve ao Senhor, reflita sobre essa letra. Tá pronta? Agora sim. Glória a Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Escuta
força e com furor nos prova o tentador com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, ela permanece. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo Forte, Castelo Forte é o nosso Deus, reino eterno. Castelo Forte é o nosso Deus, reino eterno. Castelo Forte é o nosso Deus, reino eterno. Castelo Forte é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Castelo Forte é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Graça e paz, irmão. Já começar o culto cantando Castelo Forte, tendo a certeza que Jesus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é tudo em nós. Louvado seja Deus, que existiram homens que deram suas vidas para que essa palavra chegasse até mim, até você. Como foi feita a abertura hoje. Tempo de voltar ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor continuamente, ainda apesar de quem somos, das nossas fraquezas, falhas e pecados. Buscar o Senhor, porque uma coisa é certa: o Senhor nunca nos abandona. Nós que esquecemos do Senhor, bate aquela preguiça, aquele cansaço, aquela insatisfação na alma e fala: não vou orar, não vou buscar mais o meu Senhor como eu buscava antes. Mas Ele continua sentado num alto e sublime trono, sempre pronto a ouvir, sempre pronto a nos abençoar. Quero dizer, meu irmão, você que está aí na sua casa hoje, assistindo essa live, talvez você fala: eu quero tanto um culto presencial, eu quero abraçar os meus irmãos, eu quero estar ali. Eu quero te dizer, Jesus está aí com você.
com a sua família, está na sua casa. Fala para Ele, fala: eu sei, Senhor, que em nenhum momento o Senhor me esqueceu. Fala: nenhum momento, Senhor, eu sei que o Senhor me esqueceu. Perdão, Senhor. Perdão porque às vezes corremos tanto, Jesus, e não paramos um minutinho para dizer: eu te amo, Senhor. Te amo, Jesus. Todo o tempo o Senhor está conosco. Perto está o Senhor daquele que o invoca. Adore o Senhor na sua casa. Te amo, Jesus. Te amo, meu Senhor. Vieste em meio à tempestade, andando sobre as águas, mesmo quando eu não podia ver, mesmo quando eu pensei que estavas tão distante de mim. Em nenhum momento me esquecestes, em nenhum momento me esquecestes. Em meio a tudo, tu és o mesmo. Em meio a tudo, és totalmente bom. Em meio a tudo, és soberano. Em nenhum momento me esquecestes, em nenhum momento me esquecestes. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Mesmo em meio à escuridão, sussurravas tua promessa, mesmo quando eu não podia ouvir. Fui guardado em teus braços, em todo tempo sustentado em ti. Em nenhum momento me esquecestes, em nenhum momento me esquecestes. Em meio a tudo, tu és o mesmo. Em meio a tudo, és totalmente bom. Em meio a tudo, és soberano. Em nenhum momento me esquecestes, em nenhum momento me esquecestes. No meu andar, a cada fôlego meu, a cada lágrima, choro e clamor, mesmo em meio à dor, se o meu mundo cai, em nenhum momento me esquecestes, em nenhum momento me
seu coração que você precisa ter um particular com Ele, ter mais intimidade. Desde o começo o Senhor está falando, buscar mais o Senhor. E existe um lugar que é só entre você e o Senhor. Esse lugar é o lugar secreto, é o lugar onde você entra lá no seu quarto, fecha a porta e ali tudo que está em você se revela diante de Deus. Ali não tem nada que não seja, que o Senhor não possa ver, porque ali Ele sonda o seu coração, ali Ele vê tudo que sua alma anseia, todas as necessidades que você precisa. Saia deste mundo de engessado, de querer fazer as coisas tudo engessado, porque o Senhor não se alegra de coisas mecânicas. O Senhor se alegra daquele que tem um coração quebrantado e contrito, daquele que é natural diante dEle, que se fica desnudo diante dEle. O Senhor procura aquele que realmente tem um coração puro, que se revela diante dEle do jeito que é, porque o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor, Ele sonda os corações. Não importa aquilo que você vê externamente, mas é aquilo que o Senhor vê lá na sua alma. E talvez a sua alma hoje precisa ter uma intimidade com Deus. Então nessa hora, tranca a porta do teu coração e fala: Jesus, eu quero te buscar de uma maneira especial hoje. Eu quero me derramar, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, me levantar onde eu caí. Me coloca de pé, Senhor. Renova a minha fé, renova a minha esperança, renova a certeza de quem Tu és em mim. O Senhor te chama de filho. Diz para Ele. Ele diz que eu sou filho. Ele me diz que eu sou filha. Isso ninguém vai tirar de você. O sangue de Jesus é sobre a sua vida. Você foi comprado no Calvário por um alto preço. Então, filho, filha, busca hoje ao Senhor. Cante este louvor agora, no lugar secreto. Oh, aleluias. Faça desse louvor uma oração a Ele. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, que possamos Te adorar agora, em forma de oração. Senhor, Tu sabes como precisamos, Senhor, da Tua graça, misericórdia e perdão. Nos ajuda, Senhor. Cante para Ele, ore a Ele agora. A porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos brilho
de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca nunca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero, Jesus, um perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Coloca a mão no seu coração, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Que esses louvores tenham sido agradáveis a Ti, Pai, nesse domingo. Que o Senhor tenha recebido, Pai, como oferta suave a Ti, Deus. Toca, Senhor, agora em cada um, meu Pai. Que a Tua palavra venha ao encontro a cada coração que ache hoje, Senhor, solo fértil, para que a Tua palavra venha a ser plantada e venha a florescer. Abençoa a vida do Teu servo, Pai, com a unção dos céus, em nome de Jesus. Que carne e sangue se cale, mas que o Teu Espírito fale através dele. Porque nós carecemos, necessitamos, Senhor, de ouvir o que Teu Espírito Santo quer falar conosco hoje. Te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz. Posso ficar aqui? Tudo bem? Pode começar? Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu me ajeitar aqui, porque o espaço é meio pequenininho e tem que dividir aqui com fio, caneta, microfone, e aí eu fico um pouquinho perdido, né? Já sou meio perdidinho, assim, de forma natural, mas quando chega aqui fica um pouquinho mais, que tem bastante, uma parafernaliazinha aqui, né? Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Eu peço que os irmãos já aí vão abrindo as suas Bíblias, pegando a sua Bíblia ou o seu celular,
vai já aí dando uma ajeitadinha na sua poltrona, enfim, né? Eu quero dar boas-vindas a todos aqueles que já congregam conosco, e você talvez esteja nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, e creio que todos nós estamos esperando a volta de Jesus. Isso é muito bom, isso é muito edificante para nós, né? A gente consegue amar Jesus, a gente ama o Senhor, espera o Senhor, porque sabemos que a sua graça se renovou hoje, por isso que isso vai se renovando dentro de nós, né? Então, assim, com alegria que eu falo aos irmãos. Ontem nós comemoramos o dia da reforma, já foi falado aqui, e graças a Deus pela reforma, né, irmãos? Porque a gente, quando olha para o trabalho que os pré-reformadores, né, os reformadores e os pós-reformadores, quando a gente observa o que eles fizeram, a gente fica um pouquinho pequenininho, né, diante do que esses homens enfrentaram na sua época. Mas a gente nasceu em outra época, né? Deus nos colocou nessa época, aí virada do século XX para o XXI, e nós temos que continuar, não é verdade? Foi um trabalho validado pelo Senhor, e nós temos que continuar essa caminhada com a pregação do Evangelho dentro de uma formatação ou uma plataforma protestante. Eu quero ler com os irmãos o texto que foi consagrado aí pela reforma, né? Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao 17. Então vamos ler aí, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, do versículo 8 a 17. Diz assim o meu texto. Aliás, é um texto da própria Bíblia do Lutero. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor. Esse aqui é o nosso versículo, talvez, principal hoje, né? 14 a 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Pois, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Tem uma outra versão que fala, o justo viverá pela fé. Vamos orar então, irmãos, vamos orar. Senhor, te agradecemos. Nós adoramos o Senhor, reconhecemos o Senhor, sabemos quem o Senhor é e tudo que o Senhor representa, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso Pai de amor. Muito obrigado, Deus, por esse dia de adoração, por esta reunião, mesmo virtual. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, pela Batista Confessante. Obrigado, Senhor, pela Reforma Protestante, por nos amar, Senhor, por ter paciência conosco. Ó Deus, nós pedimos-te nesta noite, nesse começo de tarde para a noite, neste domingo, que o Senhor revele um pouco mais da Tua vontade para conosco, Senhor. Que o Senhor revele a Tua vontade, Senhor, ao nosso coração. Revela a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos caminhar de acordo com os Teus propósitos. Fala, Senhor. Fala, a nossa alma quer ouvir do Senhor. Nos abençoa, nos ajude no Teu nome. Amém.
Muito bem, irmãos. Por que a reforma? Né? Por que a reforma, foi necessário a reforma? Por que Lutero teve que fazer aquele trabalho tão difícil, né? Foi tão árduo? Quando você lê a história do Lutero, você fica impactado com a dificuldade, né? Com que aqueles, não só Lutero, os que antecederam Lutero também, o que esses homens passaram para poder falar da tua vontade, pregar o Evangelho, como está escrito nas Escrituras, como diz as Escrituras. E por que foi necessário a reforma? Porque a igreja da época, né, a igreja na época de Lutero, havia tomado caminhos sombrios, caminhos estranhos, havia trocado o Evangelho por uma religiosidade que ofuscava a Bíblia, que ofuscava a mensagem salvadora, né? A graça salvífica não era revelada para as pessoas. Trocaram toda essa preciosidade por uma tradição, por uma religiosidade, né? A mensagem de Deus não era revelada, não era mostrada, os princípios do reino, eles eram omitidos, o clero colocou Deus dentro de uma estrutura hierarquizada e verticalizada. Deus ficou preso numa estrutura de poder, e as pessoas, o povo, as pessoas simples, as pessoas comuns, as pessoas que não pertenciam ao clero, elas não tinham acesso a Deus, exceto se passasse pela estrutura. E Lutero veio e disse, olha, o justo viverá pela fé. O justo poderá buscar a Deus, como diz as Escrituras, porque o véu foi rasgado e toda pessoa que dobrar o joelho diante de Deus, clamando por misericórdia, perdão e salvação, e confiar na cruz, nos méritos de Jesus, essa pessoa tem acesso a Deus porque o véu foi rasgado. Então Lutero, ele tirou uma salvação que estava na vertical e colocou na horizontal para que todos pudessem ter acesso. Então, eu imagino que agora aqui, nessa época nossa, explicando, falando, voltando à história, né, falando um pouco da biografia de Lutero, falando um pouco do que ele fez, para nós aqui é muito fácil. Mas quando a gente vê as barreiras que esse homem enfrentou, a gente, digamos, tira o chapéu para esse homem, tem um profundo respeito pelo nosso irmão Lutero. E ele troca toda aquela estrutura religiosa e diz, olha, só a Escritura. É só a graça, é só Cristo, é só a fé e a Deus toda a glória. Ele pega todo aquele conglomerado religioso, toda aquela estrutura hierarquizada e verticalizada, corroída pela tradição, pelo mercantilismo. Ele pega tudo aquilo e traduz em 5 pontos. O pentágono, né? Alguns falam o Pentateuco de Lutero, que é só a Escritura é suficiente. Só Cristo, o Cristo é suficiente. Só a graça é suficiente. E só a fé é suficiente. Tudo é pela fé. E aí, para fechar com chave de ouro, ele diz, a Deus toda a glória. Só a Deus toda a glória. A homem nenhum. Então, é um trabalho que, de fato, merece o nosso respeito. E aí, Lutero, com toda a sua ousadia, conhecimento e sabedoria, ele consegue mostrar, né, para as pessoas que elas estavam perdidas, mesmo dentro daquela estrutura religiosa. Lutero consegue falar com as pessoas que não cogitavam, e essa é a nossa palavra, né, de principal desta noite, da nossa fala desta noite. As pessoas não cogitavam que estavam perdidas, porque elas confiavam numa estrutura religiosa. Isso não muda, hein? Nós não podemos confiar na estrutura religiosa, seja católica, seja evangélica, seja ela qual for. Nós não podemos colocar a nossa fé na estrutura. Nós colocamos a nossa fé no Cristo vivo, numa pessoa. Toda estrutura, ela pode ofuscar a verdadeira mensagem do Evangelho. Nós também temos que tomar cuidado com isso. E as pessoas na época de Lutero não cogitavam que estavam perdidas. Elas não cogitavam que estavam em trevas porque confiavam na estrutura.
E Lutero vai e abre isso, abre a Escritura, abre o texto e diz, olha, os justos viverão pela fé. E eu quero aproveitar esse sentimento, né? Isso que Lutero fez, esse sentimento, e um pouco na carona aí, digamos assim, no bom sentido, da obra de Lutero, né? Nesse sentimento que houve no coração de Lutero, eu quero caminhar um pouco com os irmãos nessa noite. Eu quero dar um pouquinho, uma sequência no que Lutero fez. Então, na época, o clero, eu entendo, né, e só Deus pode julgar o coração das pessoas, só Deus. A gente pode falar pela história, pelo que a gente viu e ouviu, mas quem pode julgar o coração é só Deus. Mas eu entendo que o clero, na época de Lutero, sabia muito bem o que estava fazendo, mas o povo, não. As pessoas não sabiam, não cogitavam, elas não pensavam que estavam perdidas. E o que é cogitar, irmãos? O que é cogitar, né? Qual o significado da palavra cogitar? Como eu disse, cogitar é a nossa palavra principal da nossa fala hoje, né? O que é não cogitar? Eles não pensavam, não passava pela cabeça deles, eles nem imaginavam que estavam perdidos. Alguém disse que pior do que estar perdido é não cogitar, não pensar, não saber que está perdido. E era mais ou menos isso que acontecia na época de Lutero, né? Então nós sabemos, irmãos, você sabe, eu sei. Nós falamos do Evangelho para muitas pessoas, você já pregou para muita gente, eu sei disso. Nós sabemos, né, que tem gente que já recebeu o amor de Deus, já sabe do amor de Deus, já conhece o Senhor, já tem noção, né, mínima do que Jesus fez na cruz, já sabe, já cogitou da sua condição, sabe da sua miséria humana e que sabe muito bem que sem Jesus ela está perdida. E graças a Deus eu me incluo nesse grupo de pessoas que já cogitou na sua própria situação, e já pegou para si, aceitou para si a obra que Jesus fez na cruz, no meu lugar. Então nós temos um grupo de pessoas que tem essa consciência. Nós sabemos também, e você sabe, que pessoas que já ouviram estão dando um tempo. Estão dando um tempo. Outras estão, digamos assim, como elas dizem, né, aproveitando a vida. Depois elas vão ver o que vão fazer. Né? Outras dizem que Jesus é só mais um iluminado que veio, né? Jesus é mais um que veio. Confúcio, Buda, e Jesus é mais um que veio na história, um iluminado que veio na história. Outros dizem que o Evangelho é loucura, é uma grande bobagem. Mas o fato, irmãos, o fato é que essas pessoas não cogitam ou não querem cogitar que estão perdidas. Uma coisa é as pessoas que não cogitam, não sabem, por ignorância, elas não sabem que estão perdidas. E outras não querem pensar sobre isto. Não querem pensar sobre isso. E nós, irmãos, nós precisamos avisar. Por isso que eu disse que nós vimos na carona aqui do nosso irmão Lutero. Nós precisamos avisar as pessoas que elas estão perdidas. Nós precisamos visitar essas pessoas que não cogitam por ignorância e não querem cogitar porque não querem compromisso, que elas estão igualmente perdidas. Nós precisamos avisar. Nós precisamos dizer para essas pessoas. Olha o que o Paulo diz na carta aí aos Romanos, no capítulo 1, esse texto que nós lemos, no versículo 14. Pois sou devedor, olha o que ele diz. Sou devedor tanto a gregos, os filósofos, a sociedade intelectualizada, filosofada, descolada, como a bárbaros, aqueles que não têm acesso a conhecimento, como a sábios e a ignorantes, só que os ignorantes, as pessoas que não cogitam. Nós somos devedores das pessoas que não cogitam por ignorância, ou que não cogitam porque não querem pensar sobre isso. Nós somos devedores dessas pessoas. Nós precisamos avisar que essas pessoas estão perdidas. Sem Jesus, elas estão perdidas. Sem Jesus, elas estão perdidas. Agora e na eternidade.
Nós precisamos avisar essa gente que está à nossa volta, seja da sua família, seja no seu trabalho, seja o seu vizinho, de alguma forma nós precisamos chegar ali e avisar essas pessoas que elas estão perdidas. Não precisa chegar assim e dizer assim, ó, você é um perdido. Eu não estou falando para você fazer desse jeito. Mas vai se aproximando, vai se achegando, de alguma forma, pede para Deus dar estratégia para você, e de alguma forma, no meio da sua fala, você precisa dizer para ela que sem Jesus ela está perdida. Paulo disse que ele era devedor, nós somos devedores. Por que você acha que Lutero fez a reforma? Porque ele percebeu que ele era um devedor. Ele tinha que avisar as pessoas, que as pessoas que estavam colocadas dentro de uma estrutura religiosa, e que dentro daquela estrutura religiosa, elas estavam perdidas. Inclusive, Lutero avisou o clero, como eu disse aqui agora há pouco. Eu acho que eles sabiam muito bem o que estavam dizendo. Mesmo assim, Lutero avisou esses homens. E Lutero também traduziu a Bíblia para que a Bíblia chegasse na mão das pessoas, para que as pessoas pudessem ter acesso e saberem que estavam perdidas, que sem Jesus elas estariam perdidas, que elas precisavam da Escritura, que elas precisavam do Cristo, que elas precisavam da graça, que elas precisavam da fé e que elas precisavam glorificar a Deus por isto. Como eu disse, eu estou na carona do Lutero. Nós precisamos avisar as pessoas. E nós, evangélicos, também podemos estar, em alguns momentos, ou um longo tempo da nossa vida, confiando que somos evangélicos, que nós temos 5, 10, 15, 20 anos de igreja, e que nós já temos aí uma estrutura, uma tradição, e a gente coloca toda a nossa segurança nessa estrutura. Vai desmoronar. Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos do Cristo, nós precisamos da graça, nós precisamos viver pela fé e dar glória a Deus por isso, porque nós não podemos estar presos a uma estrutura, nós seguimos uma pessoa, confiando na sua graça, confiando na sua palavra, pela fé e dando glória a Deus. Se não me engano, eu posso estar enganado aqui, que foi o pai do Dr. Russell Shedd que disse que é mais fácil nós levarmos uma pessoa para Cristo do que convencê-la de que ela está perdida. É fácil te levar uma pessoa para Cristo. Você fala do amor de Deus para ela fala, puxa vida, é tão bacana. Deus tem uma obra na minha vida, eu também tenho uma obra na minha vida, eu quero o melhor para mim. Deus pode me abençoar, me curar, fazer isso, um monte de coisa. Então, pai, eu quero esse Jesus. E aí a gente leva essa pessoa para Cristo. Só que ela vai... Nós caminhamos, nós conduzimos essa pessoa a Cristo sem que ela tenha a condição que está perdida. Sem que ela tenha a condição que está perdida. Porque existe uma nuvem de ignorância sobre as pessoas. Existe uma nuvem de ignorância de que elas estão perdidas, que elas não cogitam, irmãos, elas não pensam sobre isso. As pessoas não pensam sobre isso. Eu às vezes vou falar de Jesus para alguém, ela fala, mas isso eu já conheço. Mas eu tenho minha religião. Eu sou assim desde que meu pai me ensinou. Então, elas estão presas numa estrutura, mas elas não cogitam que estão perdidas. E algumas pessoas também que estão na igreja há um bom tempo, você vai falar de Jesus de uma forma mais aberta para elas, elas falam assim, mas isso aí eu conheço faz muitos anos. Eu sou evangélico desde berço. Eu sou evangélico desde o berço. Então, olha o perigo aí. Nós precisamos saber que nós estamos, sem Jesus nós estamos perdidos. Paulo disse assim, que entre todos os pecadores eu sou o pior de todos. Nós precisamos saber que nós precisamos saber da nossa condição humana, da nossa queda, lembrando sempre que, e eu já preguei sobre isso, que toda a nossa teologia, toda a nossa fala, tudo aquilo que nós cantamos, a maneira como nós aconselhamos, a maneira como nós conduzimos a nossa fala, como nós avançamos com a igreja, nós precisamos estar sobre esse tripé da criação, da queda e da redenção. Nós sofremos uma queda, a queda do pecado, todo homem foi atingido, nós fomos atingidos. E eu preciso saber que agora eu preciso da redenção. Eu preciso do Senhor. E tem gente fazendo as pazes com a perdição. Tá bom assim mesmo e tal. O perdido vive muito bem
no mundo, perdido, vive muito bem no mundo, sem pensar, sem cogitar na sua condição, e nós precisamos avisar. Esse mundo é convidativo, esse mundo oferece tudo para que as pessoas não pensem sobre a sua condição. E desconfie de qualquer evangelho que não revele isso para você. Desconfie de qualquer pastor, desconfie de qualquer pastor que não diz isso para você. Enquanto igreja, nós temos que falar, conscientizar as pessoas da sua condição. Lucas 19:10 diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar a mim que estava perdido. Isaías, vocês conhecem bem a história, né? E esse é o nosso trabalho, né? Esse sentimento que deve nortear o nosso coração. É esse sentimento que nós temos que levar para as pessoas. Isaías disse assim, ó, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu a sua condição de perdido. Pedro disse para Jesus, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Ele já andava com Jesus, comeu com Jesus, via os milagres, andou sobre as águas, mas em algum momento na vida dele, que ele nega, e lá na frente e tal, ele fala assim, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Eu preciso dizer para você que eu sou um pecador. Eu preciso dizer para você que você é um pecador, uma pecadora. E que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da graça. Jesus veio para salvar os pecadores, Paulo disse, dos quais eu sou principal. Porque quando isso vem à nossa mente, a gente se coloca no nosso devido lugar. A gente se coloca na nossa condição humana. Por isso que nós precisamos reconhecer isso. Nós não podemos viver buscando alívio. As pessoas buscam o evangelho muitas vezes só para buscar alívio. Meu irmão, presta bem atenção. Ficar o tempo todo buscando alívio e solução. Alívio e solução. Não estou dizendo que o evangelho não traz isso. Não estou dizendo, eu também busco alívio. Eu também busco soluções em Deus. A Bíblia diz que eu tenho que apresentar tudo a Deus. Mas quando eu fico viciado em buscar solução e resolver problema, buscar solução e resolver problema, buscar solução e resolver problema, eu fico viciado e não reconheço quem sou. Nós não podemos continuar a vida sem cogitar, sem saber da nossa real condição. Uma das coisas que eu admiro, né, porque a obra dele está aí, apesar de ele ter já ido para o Senhor, é a fala do Billy Graham, que ele diz que ele fala que ele reconhece que ele é um pecador. Porque uma pessoa que é viciada em religião, que está presa na estrutura, que faz tudo de forma mecânica, ela não sabe que está perdida. Isso aconteceu no judaísmo, isso aconteceu no catolicismo, isso acontece no meio evangélico, isso acontece em todo meio. As pessoas começam a ficar viciadas na sua religiosidade, elas perdem elas ficam sem saber da sua real condição. E eu preciso lembrar todo dia, eu acordo de manhã e falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, o Senhor sabe quem eu sou. A sua misericórdia precisa renovar sobre a minha vida hoje. Porque senão, Senhor, eu posso me perder. O meu inimigo está solto por aí. Os demônios estão soltos por aí. A minha natureza, ela ainda está aqui, Senhor. De vez em quando ela requer alguma coisa, ela quer alguma coisa. E eu preciso buscar todo dia o Senhor por conta da minha natureza. Precisamos olhar para a cruz todos os dias. Precisamos olhar para Jesus todos os dias. A Bíblia fala, na quarta-feira eu trabalhei o texto, na nossa oração, eu trabalhei o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, sabe por quê? Porque o mundo estava e está perdido de tal maneira que ele precisou enviar Jesus. O envio de Jesus, a ação de Jesus, a ação do Pai de enviar seu Filho é do mesmo tamanho da perdição do homem. O amor de Deus é tal, porque a perdição do homem e do mundo é tal, que a gente não tem noção. Nós precisamos falar com as pessoas sobre isso. Nós precisamos abrir a nossa alma um pouco mais para nós entendermos isto. Abrir um pouco mais o nosso coração para a revelação do Evangelho.
Essa revelação precisa chegar na nossa alma todo dia, porque senão você se perde. Você descansa na tradição, naquilo que você sabe fazer bem feito na igreja, naquilo que você sabe fazer nesses 10, 15, 20, 30 anos de igreja que você tem. Eu sei orar, eu sei fazer isso. Você vai descansando na tradição e você começa a perder o foco. E eu preciso lembrar todo dia, não é à toa que o Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso que está santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia. Todo dia eu preciso me voltar ao Senhor, porque eu sei que sou um ser caído. Embora a graça de Deus esteja na minha vida, a salvação chegou até mim, a obra da cruz já está sobre a minha vida, mas eu ainda vivo nesse mundo e estou num corpo de pecado. Eu ainda tenho tendências à queda, eu tenho sequelas ainda. Por isso preciso lembrar todo dia, não viva uma vida espiritual só de buscar alívio. Quando as pessoas, por causa da sua queda, por causa da sua condição de perdido, as pessoas começam a sofrer em muitas áreas, e elas começam só a buscar alívio e buscar solução, buscar alívio e buscar solução. Pensa que você precisa brigar com essa natureza todo dia. Antes de buscar o alívio e a solução, brigue com a sua própria natureza, peça a graça de Deus, peça para Deus te ajudar, para você lutar contra a sua natureza, para Deus capacitar você, para Deus te dar poder espiritual, para você saber quem você é, para te ajudar. Nós precisamos saber disso, e mais do que isso, nós precisamos avisar as pessoas que era um pouco mais além. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós já recebemos. Paulo disse assim em Filipenses 1:27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme, ou seja, em outras palavras, o texto diz, viva conforme aquilo que você já recebeu. E aquilo que você já recebeu é suficiente para te ajudar, para te capacitar, para que você perceba que você tem um chamado, uma caminhada, mas também te ajuda a perceber quem você é. Nos ajuda a perceber quem somos. Nós não fomos chamados para viver para a ignorância. De novo, as pessoas aí fora não cogitam, não querem pensar, não sabem, por conveniência ou não, que estão perdidos. Mas nós não podemos viver nessa ignorância. Não podemos viver distraídos com as coisas espirituais, como as pessoas aí fora querem viver. Fomos chamados para uma realidade mais alta e mais nobre. Meu irmão e minha irmã, o autor da carta aos Hebreus, em algum momento, lá no começo da carta, ali volta ao capítulo 6, do versículo 9, ele diz assim, mas quanto a vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então, nosso viver tem que ser diferente, embora a gente sabe, né? Nós precisamos saber quem somos. O nosso viver deve ser diferente das pessoas que estão aí fora, que não cogitam, que estão perdidas. E nós temos que pensar que, além de nós termos uma tendência à queda, nós precisamos pensar que nós já recebemos isso de Deus e precisamos viver de acordo com o que nós já recebemos. Deus já fez tudo por nós. Deus já nos deu tudo que nós precisávamos. E eu quero dividir aqui com os irmãos, né? Eu consigo fazer essa leitura, uma leitura muito simples. Ela é até um pouco dicotômica, no sentido de um olhar espiritual, né? Assim, eu consigo dividir em dois grupos. O primeiro grupo são as pessoas que não cogitam, que estão perdidas. Elas não cogitam porque não sabem, não pensam, não passa pela cabeça delas, ou porque não querem pensar sobre isso agora. Então, esse é um grupo, pessoas que não cogitam, que estão perdidas. E um segundo grupo são as pessoas que andam conforme aquilo que já receberam. Nós precisamos andar conforme aquilo que já recebemos. Nós sabemos quem somos, sabemos que tivemos uma queda, que temos tendência à queda habitando em nós, mas nós também precisamos saber que Jesus já veio, que Ele já nos salvou, nos deu todas as condições para nós andarmos conforme o Evangelho.
Nós precisamos ter consciência daquilo que Deus já nos deu. Sabemos sabermos o que Deus quer para nós. É muito importante isso, né? Na época de Lutero, as pessoas, a religião reinava. Hoje não é muito diferente, né? Porque a religião está aí. Alguém disse lá um tempo atrás que um dia ninguém ia falar de religião. A religião está aí. Tudo quanto é tipo, gosto, enfim, né? A religião está aí, mas as pessoas não sabem que estão numa condição difícil, né? Eu fico pensando que nós corremos alguns riscos, porque quando a gente fica viciado, né? Viciado, porque existe um vício religioso, né? A gente começa a não perceber a graça de Deus. A gente começa a não observar o que Deus está fazendo. E eu tenho tomado bastante cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Porque está cada vez mais difícil a gente pregar um evangelho genuíno. É muito complicado hoje para eu chegar aqui e dizer assim que você é um ser caído, né? Porque nem é muito chique dizer isso hoje, nem é muito agradável aos olhos das pessoas ouvirem sobre isso hoje, né? Não é bacana dizer para as pessoas. Hoje as pessoas querem ouvir um discurso mais arredondado, mais ajustadinho, né? Algo que te levanta, que te fala algo que te agrade, né? Que ajusta aí os seus pensamentos aí com os seus desejos, com aquilo que você sonha, e etc, etc. Né? O Evangelho mostra a nossa real condição. John Piper disse que todas as vezes que você pregar o Evangelho, se as pessoas não ficarem incomodadas, você não pregou o Evangelho. Né? Eu tenho tomado esse cuidado. Eu preciso dizer o que o Evangelho diz que você é. Eu preciso avisar as pessoas daquilo que a Bíblia diz que sobre elas. Eu preciso falar para as pessoas aquilo que a Bíblia manda falar. Eu preciso receber de Deus aquilo que eu tenho para receber também. E eu preciso andar conforme aquilo que eu já recebi. Então eu quero que, como eu disse, andar caminhar nesse mesmo sentimento que Lutero. Eu fico pensando como foi a cabeça de Lutero, vendo tudo aquilo. Né? Ele acabava de pregar um sermão, ele saía da igreja, olhava para a rua, via aquelas pessoas passando ali, toda aquela religiosidade, indulgência, inquisição, e toda aquela estrutura religiosa adoecida, e ele querendo avisar as pessoas, e as pessoas não entendiam o que ele falava. Sabe por quê? Porque elas falam assim, mas eu sou de tal religião, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço Deus, o líder já falou, eu já fiz minha penitência, eu já entreguei meu dízimo, eu já rezei, eu já fiz isso, eu já fiz jejum, eu já comprei minha indulgência, eu já isso, eu já aquilo, eu já fiz tudo isso, e eu estou perdido ainda? Pois é, tá. Eu fico pensando o que passou pela cabeça do nosso irmão Lutero naquela época. Quando ele entrava naquela sala de aula e os mestres da época começavam a confrontá-lo com a tradição. E ele levando a Bíblia e o texto. Eles levando uma religiosidade e Lutero confrontando com o texto. Um grupo falando de obras e ele falando de fé. Eles vendendo uma parte do céu e Lutero dizendo assim, olha, você precisa de Jesus porque você é um perdido. Imagina o choque que não foi. Não foi à toa que esse homem foi excluído, convidado a sair, né, de onde estava. Eu quero encerrar aqui agradecendo a Deus por tudo que Deus fez nesse tempo de igreja. Nós temos aí 500 e poucos anos de protestantismo. E eu tenho tentado, irmãos, Deus é minha testemunha, tanto na igreja como em sala de aula. Eu tenho falado insistentemente com os irmãos que nós precisamos olhar para a reforma.
Nós não podemos sair desse pentágono, né? Alguns falam o Pentateuco de Lutero, que é só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e a Deus toda a glória. Nós precisamos caminhar, aqui tem tudo que nós precisamos. A cruz não precisa de acessório. Jesus é suficiente. A Escritura diz tudo o que nós precisamos. Alguém disse essa semana passada, vocês devem ter acompanhado, que há 15, 20 dias atrás, que os textos precisavam ser ressignificados. Nós precisávamos atualizar alguns versículos bíblicos. Que triste, que triste. Eu fico pensando, se Lutero escutasse isso, ele ia se revirar no túmulo. Se Paulo ouvisse, se Paulo tivesse aqui hoje, ligasse a televisão hoje e visse o que é que está sendo dito na televisão, com a Bíblia na mão, o que as pessoas estão fazendo com os textos bíblicos, o que é que estão fazendo com a teologia que ele criou, Paulo ia se revirar no túmulo. Paulo ficaria em agonia. Pedro ficaria desesperado de saber o que é que estão fazendo com o que ele disse. Pois é, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, de forma alguma. Como eu disse, todo dia de manhã eu preciso lembrar que eu sofri a queda, que eu preciso da Escritura, que eu preciso de Cristo, que eu preciso da graça de Deus e que eu tenho que viver pela fé e glorificar a Deus todos os dias. Porque mas é muito difícil a gente compactuar com algumas falas, né? Eu fico vendo hoje em dia, você clica um botão no seu celular, nós temos aí tanta gente falando do Evangelho, tem tantos iluminadinhos, né, irmãos? Não vamos confundir iluminadinho com a época do iluminismo. O iluminismo lá, na época, fez um trabalho que teve a sua importância, os iluministas, teve a sua importância. Né? O racionalismo, a razão, né? Enfim. Mas eu não estou falando desse movimento, eu estou falando de iluminadinhos, que pega o texto e fala como se tivesse autonomia para interpretar o texto, baseado na sua subjetividade, e aplica esses textos de uma forma que não revela o Evangelho para as pessoas. Fica aqui meu apelo, a minha oração, para que você reconheça tudo que foi feito pelo Senhor, tudo que foi feito por Paulo, tudo que foi feito pelo nosso reformador Martinho Lutero, pelos pós-reformadores também, pelos nossos pais na fé. Nós tivemos grandes exemplos na nossa história. Citei aqui Billy Graham, citei aqui Russell Shedd, citei aqui, sempre cito aqui Pastor Ernesto Tonini, eu tenho John Piper, tem Jenny Peterson, tem tanta gente boa que tem um evangelho tão claro, né? tão genuíno, que basta ler que você tem toda a revelação do evangelho, de forma muito simples, né? Não precisa ser um teólogo para entender, está tudo muito claro. Então, meu desejo é que você não se iluda, né? Não se iluda com o que estão dizendo, né? Pelos quatro cantos aí. Não se iluda. Nós devemos nos preservar o nosso coração sobre quem somos. E quero aqui encerrar dizendo que nós precisamos avisar as pessoas da condição de cada uma delas, seja ela quem for. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesse tempo de quarentena, né, de pandemia, não é verdade? Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas eu penso que também seja um momento interessante para nós pregarmos o Evangelho, para aqueles que precisam, que não cogitam, que estão perdidos, e outros que não querem pensar, não querem cogitar que estão perdidos. Eu penso que é um momento muito bom. Que Deus nos ajude. Eu quero orar pedindo que Deus resplandeça o rosto dele sobre nós e nos ensine a falar do amor dele, sem esquecermos de que nós também sofremos a queda. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos
porque o Senhor tem sido bom. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós de várias formas. Se revelou através das Escrituras, através dos profetas e dos apóstolos, se revelou através dos reformadores e se revelou de forma máxima e absoluta através do Teu Filho Jesus. Nos ajude a compreendermos tudo que Jesus fez, a compreendermos que somos seres caídos, mas que também nós recebemos a graça do Senhor, recebemos a salvação do Senhor através de Jesus, através da fé e por causa do seu amor. Nos ajude a compreender isso de forma intensa, Senhor, na nossa alma. Nos ajude, nos capacite a falarmos dessa mensagem tão preciosa, tão importante para aqueles que precisam. No Teu nome que é bendito. Amém. Deus muito os abençoe, nos abençoe. Pode dar os recados direto? Então tá bom. Bom, eu quero também dar 3 recados importantes. Primeiro recado, dia 28/11 e dia 5/12, mas são 2 sábados, e eu espero que não esteja chovendo, porque tem chovido muito, eu acho que está chovendo muito esses tempos. Nós queremos fazer aqui um passeio aqui pelas ruas aqui e falar com as pessoas. Eu mandei fazer um calendáriozinho com imã de geladeira, tá para chegar, e nós vamos distribuir aí com o nome da igreja, com o horário de culto, com o nosso endereço, tá certo? Aí se você puder já fazer amizade com esse vizinho aqui da igreja e falar do amor de Deus, avisá-lo de que ele é um ser que precisa de Jesus e que nós estamos aqui para falar do amor de Deus, tá? Então dia 28/11 e dia 5/12 nós vamos fazer aqui uma evangelização. Não é evangelismo, irmãos, evangelismo é teoria. É teoria, Aquilo que você estuda, que você pensa, tudo que você elabora sobre o que significa evangelismo. Evangelização, o final da palavra já diz, evangelização, ação, é o evangelismo na prática. Então nós vamos fazer um sábado de evangelização aqui nas ruas mais próximas aqui da igreja e falar com as pessoas na medida do possível, da maneira também, depende da maneira que nós vamos ser recebidos, não é verdade? E para que as pessoas saibam que nós estamos aqui e que nós queremos abençoá-las, ok? Esse é o primeiro recado. O segundo recado, irmãos, é que tudo indica que nós podemos voltar com os nossos cultos presenciais dia 11/12. Eu quero já começar a preparar a igreja já para a virada do ano, então dia 11/12 nós vamos ter o nosso culto já. No outro fim de semana, depois já vem Natal. Alguém pode falar assim, mas depois vai ter que parar, é Natal. É verdade, mas eu já quero engrenar a igreja em dezembro para a virada do ano. Então, assim, tudo indica que nós vamos poder fazer o nosso culto presencial no dia 11/12. Tá bom? Esse é o segundo recado. Então, vai aí se preparando para estar conosco aí no dia 11/12, tá bom? Claro que a igreja não vai estar toda pronta, não vai estar tudo arrumadinho, mas eu acredito que já vai estar assim, minimamente usável, o nosso templo. Até lá já vai estar coberto, já acertou essa parte de calha, talvez a gente já conseguiu aí fazer até, o encanamento começa agora nessa segunda-feira, a gente já tenha conseguido também fazer a parte de eletricidade. Então, a gente talvez aí dia 11/12 já consiga fazer um culto presencial, tá bom? Esse é o segundo recado. Terceiro recado é que quarta-feira tem oração, tá bom? Eu espero você, é importante que você participe, mesmo à distância. Pastor, eu não posso ir. Então, mesmo à distância, você precisa participar, quem sofreu a queda, precisa orar. Não, pastor, eu não sofri a queda, então você está dispensado. Beleza, na boa, fica tranquilo, você não precisa, tranquilo, na boa, fica tranquilo que está tudo certo com você. Mas se você é uma pessoa que passou pela queda, sofreu a queda, que toda a humanidade sofreu, todo ser humano, diz a Bíblia, que é caído, então, se você sabe o que é a queda, você precisa orar, ok? Então, quarta-feira, você é nosso convidado e também intimado a participar da oração, ok? Então, será feita às 20h30. Por que 20h30? Porque nós temos alguns irmãos de São Paulo
que sai de São Paulo, irmãos, às 8 horas vem para São Bernardo. Tem gente que sai de São Paulo, está ouvindo, né? Tem gente que sai de São Paulo, 8 da noite, e vem para cá orar conosco, orar por você. Chega aqui 8h30, por isso que eu começo 8h30. Tá certo? Então, pensa nisso. Tem gente carregando você nas costas. Tem gente carregando você, que é um ser caído, né? Tem gente orando por você, incessantemente. Gente que anda quilômetros para orar por você. Então, pense nisso, tá bom? Esse é o terceiro recado. E, no mais, é aquilo que você já sabe. Eu estou aqui agora, a nossa igreja já está nesse endereço, eu estou aqui praticamente todos os dias. Se você quiser falar comigo, quiser orar, nós já temos um espaço aqui, bacana, né? Não é maravilhoso, mas é um espacinho bacana. Nós temos ali uma sala, um lugar, né, assim, privado para a gente conversar, para a gente bater papo, sei lá, né, para a gente orar junto, para a gente aconselhar, para eu ouvir também você. Eu também gosto de ouvir os irmãos, a sua opinião é importante também, ok? Venha conhecer a sua igreja. Tem gente que não veio ainda desde aquela primeira visita ainda que nós oramos aqui na cozinha, né? Então, assim, na cozinha antiga, quando nós compramos o imóvel aqui, você tem algumas pessoas que vieram só aquele dia e não voltaram mais. Isso foi em novembro. Nós já estamos no outro novembro, irmãos. Né? Então, é difícil pensar nisso. E fala, puxa, eu congrego aí, pastor. Então, fica difícil eu pensar que você congrega com a gente. Né, irmãos? Então, assim, pensa sobre isso, tá bom? Venha aqui conhecer, venha ver como está, tá bom? É o seu espaço também, é sua casa também, tá bom? Então vamos orar. Senhor, te agradecemos. O Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado por tua palavra, obrigado, Deus, por tudo que fez. Obrigado mais uma vez pela reforma, obrigado por Lutero, os que vieram antes dele, os que vieram depois dele, muito obrigado. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo privilégio que temos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da tua palavra. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você hoje e sempre. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença dele e nele sempre. Amém. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain overcame. It's not so